geração atual é uma geração que precisa acordar do seu sono profundo. Ainda estamos a dormir muito, estamos a sonhar muito. Nós precisamos acordar para começar a realizar os sonhos que estamos a ter. Sonhar muito não é mal, mas toda hora estar a dormir também é mal. O sono exige com que o nosso corpo se deita, obviamente, para você reter elas. Mas, porém, acordando melhor, porque o nosso corpo vai agir. Vamos colocar os sonhos a qual nós estamos a ter em prática. Eu quero que você que me acompanhe nesse instante, eu quero lhe dizer uma grande verdade. Essa verdade é uma verdade permanente, que não passa, uma verdade eterna. Muitas pessoas já morreram na Terra, muitas pessoas já se passaram. E nós, a geração de hoje em dia, a geração do tempo atual, não podemos pensar que esse mundo é nosso, não podemos pensar que esse mundo nos foi dado, que nós somos seres eternos, esse corpo vamos permanecer. O ver na Terra muitas vezes nos engana, porque nós temos os olhos, estamos a comer, estamos a andar, estamos a achar que tudo está tudo bem, mas estamos sempre a sepultar corpos, estamos sempre a sepultar o corpo de pessoas que vieram então a morrer. Você precisa colocar na tua consciência de que você está na Terra por um tempo limitado. Quando chegar o teu dia de bater voltinhas, você vai parar lá para as campas, a Terra vai te receber. Razão pela qual você que está vivo, você que me acompanha, você acompanha esse vídeo aí, vou lhe dizer, se você ainda não começou a trabalhar para Deus, se você ainda não começou a produzir no mundo espiritual, você então é um ser improdutivo para Deus. Você simplesmente está vivendo. Há pessoas que vivem na Terra, nem casa, vida, prostituir, namorar, fazer coisas escandalosas, não reproduzem no espiritual, não reproduzem no natural, ou seja, não produzem fruto no espiritual e nem tampouco não produzem nada natural. Essas pessoas são pessoas improdutivas, são como árvores que merecem ser cortadas e lançadas no fogo por aí queimar. Você precisa acordar de onde você está, pelo menos começar a orar para Angola, começar a orar pela nação inteira. Você não pode ser uma pessoa que Deus deu vida e energia para bater nos outros, para fumar, para beber, para fazer coisas escandalosas, coisas terríveis. Você não é mais nervoso que ninguém, você não dá medo de ninguém. Quem é você realmente? Muitos pensam que nós somos poderosos, porque passo na minha rua, eu faço mal. Esses pensamentos são diabólicos, você está mas a estar atrasado na sua vida. Você precisa se despertar, acordar, levantar onde você está e começar a orar, começar a buscar Deus, meditar, começar a fazer cumprir a vontade de Deus, aproveitar o tempo que você tem para amar as pessoas, para ensinar, para fazer alguma coisa que agrada a Deus, aproveitar usar suas palavras, sabe, a inteligência que Deus te deu para dizer aleluia, glória a Deus, criar frases polivalentes, frases sábias que possam glorificar o nome do Senhor. O teu andar, o teu vestir, o teu falar deve suscitar glória para Deus. Você não pode viver na terra só para ti, viver para a tua família, viver para os teus caminhos, fazer coisas errantes que não têm glória nenhuma. Há pessoas que nas suas vidas, tudo que ele faz, não tem nada de bem. Há tem mulheres que têm, fogem, filhos fogem. É uma pessoa como um animal, uma pessoa irracional. É um ser criado por Deus, mas não tem semelhança nem a natureza de Deus. Isso é uma gravidade excelente, ou seja, é uma gravidade levantada, muito alto, que merece ser cortado. Você é um homem, você é um ser limitado, um dia vai morrer, não pode viver da forma que você quiser. Lhe quero alertar nesse momento com grande verdade. Você precisa parar onde você está e refletir a sua vida. Ei, eu não estou mais aqui para te pregar de leite, para te dar chocolate para você comer. Eu estou aqui para te mostrar a espada de Deus, para te mostrar a justiça de Deus. Você precisa se converter. Você acha que um montão de pecados que você comete, acha que um montão de erros que você comete, você não está aqui vendendo dente? Não, como está? Não é meu irmão você é, porque a palavra diz que quem não tem Deus ainda não está conosco, é contra nós, não é por nós. Você precisa ter Deus para ser meu irmão. Você precisa estar no plano da salvação para ter o Deus como nosso Pai. Você precisa buscar caminhos de Deus. Se morrer assim, o teu lugar já existe desde a eternidade. É um lugar doloroso, um lugar que faz as pessoas sofrerem. Um lugar onde Deus não criou para você, mas é para Satanás e seus demônios. Você precisa se converter, meu querido. Abandone os meus caminhos. Você que fica a andar, seguir caminhos pecaminosos, namoricos, caminhos de bebices, caminhos que não representam Deus. Vou lhe dizer uma coisa. Qualquer dia pare e comece a olhar nas suas obras. São obras mortas, obras que não agradam a Deus. Vocês que Deus vir no teu quarto e falar, meu filho, vocês cheirando bebida e vocês vindo de uma prostituição, você vindo de uma mortandade, de matar pessoas, você contou a faca, espetar pessoas, você que é um gatuno que fica a roubar coisas ali, que outros conquistam sofrimento. Essas vidas são vidas diabólicas que você leva. É uma vida que merece ser parado, ser cortado. Querido, arrepende-te logo das suas obras e muda a sua direção. Vem se converter e busca o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Você precisa abandonar esses caminhos.
muita gente seguiu esse caminho e morreram. Algumas pessoas hoje estão na sepultura, seus corpos estão apodrecendo, até alguns já se encontram somente ossos. Eram pessoas que viviam na terra, achavam que tinham poder, eram donos de tudo, faziam o que queriam fazer, violavam meninas, roubavam dinheiro, assaltavam casas das pessoas, conduziam grandes motorizados, usavam cremes, eram tripulados, tinham domínio sobre as suas vidas, muito dinheiro no banco, comiam tudo que queriam comer. Eles eram pessoas que pessoas temiam, pessoas de renomes, como o Fernando Pernambuco, grande bandido do Brasil, que hoje já não existe, já faleceu. Querido, existiam muitos homens na terra que eram poderosos, agitavam essa terra, até pessoas que sentiam medo, filhos de Deus fugiam essas pessoas, porque eram tipo diabos, pessoas tipo inferno, também pessoas que davam medo assustadores. Querido, chegou um tempo que eles batiam botinhas. Quando chegou o tempo de desligar a sua vida, caíram, morreram, não adianta seguir o seu caminho. Não pense que você é imortal, você não é alguém que ninguém possa tocar. Não pense que você é tipo aquele rei que fez filme daquele rei forte que lutou com os jacarés. Você não é nada disso. Olha, não se engane com os seus olhos. Não se engane com sua pele. Pega uma faca quando você está e tenta se furar, se você não alejar. Você é carne, você é corpo, você é osso. Uma faca, teu sangue corre no chão, você morre. Um dia Deus vai te dar encontro, Deus poder te ferir. A Bíblia diz que Deus vai se levantar no seu trono com a sua espada aguda que corta dos lados. Vai julgar a terra, vai julgar os pecadores, vai abrir seu livro da vida. Se teu nome não for achado no livro da vida, você será lançado para o inferno, lago de fogo, lá, quero com enxofre. A razão pela qual eu quero dizer, você precisa se converter, abandonar os seus caminhos e seguir ao Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o nosso Pai. Não adianta ver nesse caminho que você está, não adianta pensar que você é imortal. Ei, enquanto ele falar, começa a pensar, refletir, mude já, porque você não sabe quanto tempo te resta. Quando você mete saldo no telefone, você sabe que não vou ligar 5 pessoas, mas atenção, amanhã você liga só 4 ou 3, saldo acaba, não importa. Você não é interno, você não sabe tudo, você não é perfeito. Mesmo aí onde estás, ao sair, quem sabe vais morrer. Ou pode ser ao roubar nessa noite na casa dele, você pode morrer. Vou lhe dizer, aproveite se converter, aproveite para o nosso caminho, faça o diferente. Procura conhecer Deus que cria. É muito feio quando você tem um pai que você não conhece. Ele colocou na terra, você não sabe quem é. Ele colocou na tua vida. Onde você já está? Só que você não pagou. Dá esse conselho. Mas cuidado. Não espero estar nessa cultura para dizer, eu ouvi o que eu falei, ignorei. Então,